E a gente começa já essa segunda-feira com uma excelente notícia para a direita, né? Não para Lula e a esquerda. A gente chega com a notícia aqui que o Donald Trump, presidente norte-americano, diz acreditar que os dias de Maduro no poder, o amigo do Lula, ditador Nicolás Maduro, como presidente, estão contados. Exatamente isso. Pessoal, dependendo da forma que o Maduro vai cair, se vai cair vivo ou morto, pode comprometer muito a esquerda latino-americana, inclusive Lula, né, Petro e por aí vai. Por quê? Muito provavelmente, se ele for pego, capturado vivo, ele vai querer fazer uma delação premiada. E aí, meu amigo, você pode imaginar o que tem por aí, o que o Maduro tem a dizer sobre Lula e seus demais amigos latino-americanos, né? Então já chega dando aquele like aí para ajudar na divulgação do vídeo e a gente já começa justamente com a declaração do Donald Trump que ocorreu durante uma entrevista à CBS, emissora dos Estados Unidos, em meio à escalada de tensões na Venezuela. Pessoal, a qualquer momento o Maduro pode ser derrubado do poder, vivo ou não, né? Então a gente tem que ver como é que vai acontecer isso aí, né? Obviamente os Estados Unidos, imagino eu, que queiram capturá-lo vivo para que ele possa delatar seus amigos, né? E assim os Estados Unidos possa fazer uma limpa na América Latina. O presidente dos Estados Unidos, então, Donald Trump, afirmou ontem acreditar que os dias de Nicolás Maduro, amigo do Lula, como presidente da Venezuela, estão contados. A declaração ocorreu durante uma entrevista à TV americana CBS. O trecho da entrevista foi divulgado no perfil do governo dos Estados Unidos no X. A repórter pergunta: será que os dias de Maduro como presidente estão contados? Trump responde que diria que sim. Acho que sim. Pessoal, o Trump é um mega estrategista, né? Muito difícil prever quando e como as coisas acontecerão, né? E tá certo ele também, né? Porque não tem que ficar levantando lebre, não. Os navios americanos, porta-aviões, aviões, submarinos, né? Todos estão na costa do Mar do Caribe, lá próximo à Venezuela. Então, é questão de pouco tempo até que as coisas aconteçam. Em seguida, o Donald Trump é questionado sobre a velocidade de possíveis ataques terrestres da Venezuela. E o presidente dos Estados Unidos responde que não diria nem que sim, nem que não. Ela então pergunta por que ele faria isso e Trump responde: porque eu não falaria para um repórter o que eu atacaria. Mais do que certo, né, pessoal? Ele não vai abrir o jogo, sendo que isso aí é totalmente estratégico, né? O exército está em alerta geral diante da crise dos Estados Unidos com a Venezuela. Então, a gente vê lá a Trindade e Tobago, que é uma ilha próxima à Venezuela. Na sexta-feira, ela colocou seu exército em alerta geral e ordenou que as tropas retornassem aos quartéis. A decisão foi divulgada em mensagem pelas forças de defesa do país, né? Então, a medida foi tomada em meio à mobilização militar dos Estados Unidos do Caribe contra o narcotráfico, operação que a Venezuela considera uma ameaça e ainda faz parte de um plano de mudança de regime. Alerta máximo, então, para as forças de defesa de Trinidade e Tobago, né, estão em nível de alerta 1. O que fala? Recomenda-se fortemente que todos que façam os arranjos necessários com suas famílias e os preparativos pessoais necessários para o confinamento. Como uma ilha próxima, pessoal, da Venezuela, eles estão se resguardando, né? Caso ocorra uma guerra que provavelmente já está a caminho, né? Imagino também que os Estados Unidos sejam bem cirúrgicos, que eles vão direto explodir, no caso, as pessoas que estão no poder, né? Maduro, Cabello, entre outros lá, terão ataques pontuais, acredito eu. Não vale a pena para os Estados Unidos criar uma guerra e destruir a Venezuela, assim como foi destruída lá a faixa de Gaza. Não faz sentido nenhum, né? Criar uma guerra de longo prazo com a Venezuela.
Bom, próxima notícia aqui, a gente vê a esquerda escancarando o seu apoio aos regimes lá de dentro das favelas, né? Então, apoiando os bandidos sem pudor e sem novidade alguma. Vamos ouvir aqui a reportagem da CNN. Pusemos outra aqui ao vivo, metodologias diferentes, mas as duas convergindo para um mesmo caminho de aprovação dessa operação no Rio de Janeiro. Os números que também Somente traduzem a esquerda aprovando um cenário, se a gente pensar no contexto eleitoral, porque os políticos já estão pensando nisso. Elisa, tem um dado que mostra o quanto que o PT e o governo estão numa encruzilhada e explicam por que o presidente Lula até agora não se manifestou criticando a operação. A maioria dos dirigentes políticos e quadros da esquerda classificam a operação como massacre ou como chacina. ONGs também seguiram nessa linha, a ONU criticou a operação, mas o governo preferiu um momento de cautela. O presidente Lula tem evitado falar de improviso e, inclusive, sancionou recentemente um projeto do senador Sérgio Moro, quem diria. Mas por que isso? Aí esse número da Quest explica bem. Só os eleitores de esquerda e lulistas que se identificam como eleitores de Lula criticam e rejeitam a operação ou têm dúvidas sobre a operação, e a Quest mostrou isso. Então, eles se dividem, na verdade, nem são críticos, eles se dividem. Entre os eleitores que se dizem lulistas, 51% acham que a polícia deveria fazer outras ações do gênero, 46% que não deveria e 3% não responderam. Mudando de quadro, quando você tem os eleitores que se dizem de esquerda, mas não são lulistas, 50% dizem que a polícia deveria fazer outras operações do gênero, 44% dizem que não. Aí quando o campo é o eleitorado que se diz independente, aí o que mais preocupa lá do Planalto, 72% desse campo de eleitores dizem que a operação deveria ter acontecido e outras devem. Pessoal, a gente percebe então o pensamento da direita e o pensamento da esquerda, favorecendo bandidos do lado da esquerda, né, e favorecendo justamente a maior segurança do lado da direita contra bandidos, né? Então a gente vê claramente um e outro. E a gente vê também que nem o pessoal que não é nem direita nem esquerda, mais de 70% são a favor das operações, então, né, querem que os bandidos sejam tirados de cena, né? Então a gente vê que a maioria da população brasileira está de acordo com essas operações, né, e quer muito se ver livre da criminalidade, tá? Então é o que a gente vê aqui. Falar nisso, a gente traz aqui o Nicolas, né? Então o Nicolas falando aqui sobre a esquerda e matando a esquerda de raiva. Vamos ouvir. Se tivesse uma Bíblia do PT, teria um versículo lá assim, ó. E Lula fez seus ministros à sua imagem e semelhança. Capirotos, capítulo 13, versículo 171. Já não basta, né, o ministro das Comunicações ter feito apenas uma proposta no ano de 2022, que foi o Dia do Cavalo. Ele também usou, né, o dinheiro do orçamento secreto para poder asfaltar estradas que passavam ao lado da sua fazenda. Ele também escondeu, né, um patrimônio de 2,2 milhões em cavalos de raça ao TSE. E agora, por fim, utilizou um avião das Forças Armadas Brasileiras para poder ir até o leilão de cavalos e ainda pago com o seu dinheiro as diárias do seu hotel. E, inclusive, também, durante a campanha, usou dados falsos sobre voos de helicóptero. Então, assim, é tanta coisa, realmente necessita aqui de uma lista e, obviamente, não deixaria abaixo tudo isso. Fiz uma representação para que o ministro ele responda, né, por improbidade administrativa, uma vez que, infelizmente, a gente está vendo a corrupção, né, a má-fé, a improbidade administrativa ser tratada nesse governo com passividade, né? Cadê a galera do PT? Cadê o pessoal do PT aí, ó, embravecido com o seu ministro, né, utilizando o avião da FAB para poder ir até um leilão de cavalos? Mas graças a Deus, né? Graças a Deus que não importa tudo isso, sabia, deputado? Não importa. O que importa mesmo é que o amor venceu. Diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui no vídeo, né? Dá aquele like para ajudar na divulgação, tá? E também, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.